Olá, queridos. Eu sou o pastor Israel, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui na plataforma de ensino da Igreja Batista, no pódio, no curso Casamento em Foco. Chegamos na nossa 7ª aula. Estaremos falando nessa 7ª e 8ª aula sobre dinheiro. Nas 4 primeiras nós falamos sobre comunicação, depois falamos sobre sexo, agora a gente vai falar sobre dinheiro, né? A gente chega no último ponto, né, daquelas 3 áreas que nós falamos que são áreas que tem mais conflito dentro do casamento. A primeira, comunicação, sexo, e agora dinheiro. Eu quero falar sobre os conceitos espirituais, né, que dizem respeito ao dinheiro. Aplicarmos esses conceitos espirituais na nossa vida, porque são importantes. E nós temos que entendê-los, aprendê-los, porque um dos grandes problemas, né, em relação ao dinheiro, como a gente viu em relação ao sexo, é a falta de informação e a informação errada. Então a nossa fonte, né, de ensino é a palavra de Deus, é um lugar onde nós queremos ouvir a vontade de Deus, o entendimento de Deus, o que Ele nos ensina, né? O dinheiro em si, ele não é neutro, ele carrega intenção, ele carrega poder. Para uns, né, ele é o fim, para outros, ele é o meio. E essa questão de fim e meio, ela é muito importante. Quando a gente faz com que o dinheiro é o fim, ou seja, a gente trabalha para ter dinheiro, né, a gente está transformando o dinheiro em mamon. Quando a gente fala que o dinheiro é um fim, ou seja, ele é um instrumento de algo, a gente pode se colocar dentro do principal fim, do principal objetivo, que é servir a Deus, glorificar a Deus. E quando o dinheiro faz isso, ele é uma grande bênção. Quando nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar, ele se torna uma maldição. A gente aprende que nós não devemos servir a 2 senhores, ou servimos a Deus com tudo que temos e somos, ou servimos o dinheiro, né? Quando nós damos lugar para ele, que é lugar de Deus. Deus, ele é provedor, Deus, ele é Senhor, Deus é aquele que nos dá todas as coisas. Se nós perdermos Deus, nós não teremos nada. Se nós perdermos dinheiro, nós podemos ter em Deus a capacidade, a possibilidade de sustento, de influência e de vida. Então o dinheiro não é poderoso. O dinheiro faz parte de um processo, ele faz parte de um propósito. Quando nós entendemos bem isso, nós colocaremos o dinheiro no seu devido lugar e ele fará o seu papel na nossa vida, né? Toma cuidado, o dinheiro não pode roubar o lugar de Deus, né? Porque se ele tomar o lugar de Deus, ele se tornar uma maldição. E se ele torna uma maldição, ele pode até acabar com o nosso casamento e pode acabar com a nossa vida. Então nós precisamos lidar com o dinheiro e com os seus propósitos, né, para que a gente tenha e possa fazer uma boa manutenção da nossa vida. Aqui vai uma pergunta para você. Em que lugar, né, no seu coração está o dinheiro? Né? Se ele estiver num lugar muito importante, você tem um problema. Talvez você viva para ele. E você não consiga viver para Deus, você não consiga viver para a tua família, você não consiga viver para aquilo que de fato Deus te chamou para viver. Então eu quero falar de uma forma bem prática sobre 10 pontos, né? Falarei primeiramente dos 5 nessa aula e na próxima aula falarei dos outros 5. E eu quero falar desses temas porque eles são fundamentais. Novamente eu falo de fundamento, aquilo que nós devemos colocar em primeiro lugar na construção da nossa vida. E eu quero colocar isso na construção do nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com o dinheiro. O que nós vamos fazer com o dinheiro tem muito a ver com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós buscamos em Deus. Se Deus estiver em primeiro lugar, o dinheiro certamente será uma bênção, porque através de Deus aprenderemos a lidar bem com o dinheiro. Então o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é a base de tudo. Deus é o nosso provedor. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Filipenses 4, 19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Ou seja, Deus é meu provedor. Deus é o provedor financeiro do meu casamento. Deus é o provedor de tudo na minha vida. O outro texto que eu separei para ler com vocês está lá em 2 Coríntios 9, 8 e 10. Diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para de comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os vossos frutos, e aumente os frutos da vossa justiça. Nós temos Deus como provedor, e em Deus nós temos várias fontes. A fonte
pode mudar. A maneira de nós recebermos o nosso dinheiro, de recebermos o nosso sustento, pode mudar. Mas, a fonte, né, pode mudar, mas Deus sempre vai ser provedor. Temos que ter isso claro no nosso coração, porque se nós tivermos qualquer outro provedor que não seja Deus, nós tiraremos Deus do lugar onde Ele deve estar e Ele não aceita isso. A nossa prosperidade está diretamente ligada a entendermos os princípios divinos que faz com que a vida tenha sucesso. O segundo, busque a Deus em primeiro lugar. O dinheiro, ele nada mais é que um instrumento a ser usado para que se cumpra os propósitos de Deus. Nós precisamos lembrar que as nossas vidas, o nosso casamento, né, ele tem um propósito. E quando usamos o dinheiro, quando nós colocamos o dinheiro no lugar certo, né, quando o dinheiro está dentro desses propósitos, né, e prioridades, ele nunca vai faltar. Ele sempre estará aí para quê? Para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Ou seja, se tem algo que eu tenho que buscar é entender os propósitos de Deus para mim. Quando eu entendo esses propósitos, quando eu começo a lidar com eles da forma correta, tudo que é necessário será colocado para que esses propósitos aconteçam, inclusive o dinheiro. Por isso é tão importante nós falarmos de buscarmos a Deus em primeiro lugar. Outro ponto que eu acho muito bacana, está lá em Provérbios 16:9, é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é confiar a Ele o amanhã, ou seja, depender de Deus, se submeter a Deus, é como nós estivéssemos colocando na mão dele o nosso futuro, é confiar a Ele o nosso amanhã. O que vai acontecer comigo? Se eu estiver com Deus hoje, eu posso ter certeza que eu terei o melhor. Lá em Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, nós podemos fazer tudo que é bom, tudo que é correto, trabalhar, se dedicar, fazer o melhor, as melhores escolhas, né? Isso é bom, isso é correto. Mas se nós não entendermos que a escolha, né, o caminho vem do Senhor, talvez a gente venha se perder, né, nessa questão. Muitas vezes a gente pode achar que foi o nosso esforço que rendeu algo. Claro que o nosso esforço é fundamental, mas a nossa vida depende do Senhor. Ele dá a palavra final. Então obedecer a Deus, confiar nele, alinhar a nossa vontade com a vontade dele, tem tudo a ver com prosperidade, tem tudo a ver com plenitude. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que dirige os seus passos. Nós dependemos de Deus e nós não podemos abrir mão dessa verdade e não podemos deixar de falar isso, né, numa aula como essa, que fala sobre dinheiro, que fala sobre casamento. O quarto ponto é algo muito bacana, né, e eu gosto muito disso. Tem a ver com dependência também. É o dízimo, é a prova de fé, né? O dízimo santifica, ele consagra as nossas posses, ok? Dizimar, ofertar, né? Mas principalmente dizimar, eu quero falar mais especificamente sobre o dízimo, né? Ele consagra todas as nossas posses, é o reconhecimento do amor e do cuidado de Deus, é a forma de nós mostrarmos dependência, é a fé com propósito e gratidão. Né? É a nossa maior atitude de reconhecimento a Deus, como Deus provedor, como Deus Senhor de todas as nossas coisas. Como eu disse, Ele consagra as nossas posses. Eu não estou falando que Ele consagra o nosso salário, Ele consagra tudo que nós temos. Quando nós dizimamos, quando nós entendemos, né, esse princípio de prosperidade, né, nós estamos trazendo para dentro da nossa vida bênçãos, nós estamos trazendo para a nossa vida Deus, estamos colocando a nossa vida diante de Deus. Queremos que tudo isso caminhe juntos, que a nossa vida cumpra os propósitos, que Deus cumpra os propósitos das nossas vidas de forma desembaraçada. Né? Dizimar é como nós estivéssemos celebrando a nossa gratidão, como nós estivéssemos celebrando, né, o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Né? Mais do que o dinheiro, Deus quer os nossos corações, quer que nós tenhamos intenção clara do que Ele é e de que nós somos e o quanto nós precisamos dele e o quanto o nosso dinheiro é importante para esse relacionamento dos propósitos de Deus. Então, não entenda o dízimo como algo pesado, como algo que seja obrigatório, embora ele seja obrigatório no cumprimento de princípios, mas como uma oportunidade de você glorificar a Deus e de você trazer Deus para dentro das suas coisas. O outro ponto que eu quero falar, o quinto ponto, seja generoso com Deus e seja generoso com Deus. Deus nos ensina que Deus deve estar em primeiro lugar, né? Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e logo em seguida amar ao próximo. Ou seja, nós temos um chamado de sermos
nós temos um chamado de mostrarmos Deus através das nossas vidas, de mostrarmos a bondade de Deus através das nossas atitudes. Então, quando nós somos generosos com Deus, com a sua obra, com o seu chamado, com aquilo que Ele tem nos ensinado, né, com os propósitos que Ele tem nos feito, com os desafios com que nós temos feito, nós prosperaremos. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. E se você perder, né, se você investir um tempo daquilo que se você investir um tempo da sua vida na palavra, certamente você vai encontrar caminhos de prosperidade. Como, por exemplo, Provérbios 11:25, que diz assim: a alma generosa prosperará. Aquele que atende também será atendido. Nós temos necessidades. Esse texto não está falando de troca, ele está falando de um princípio. Ele está falando de uma semeadura. Né? A pessoa generosa, ele prospera, porque ele está colocando dinheiro na terra fértil. Né? Aquele que atende, ele está criando um padrão, né, de vida, de relacionamento. Ele está mostrando como deve ser feito. A pessoa que vê isso, ela vai ter a oportunidade de fazer igual. Então, Provérbios 11:25 fala: alma generosa prospera, aquele que atende também será atendido. Eu falo que isso é um privilégio. Né? Ser generoso é um privilégio. É um privilégio de quem aprendeu um princípio e colocou em prática. Por isso hoje ele vive, né, os benefícios da prosperidade. Ele tem condição de dar, ele tem condição de emprestar, como é a vontade de Deus. A gente vai falar sobre empréstimo lá na frente, mas eu quero que você entenda que é um privilégio. Se você tem condição de ajudar alguém, se você tem condição de investir na vida de uma pessoa, é porque você entendeu o princípio. Você tem prosperado. Provérbios 3, 9 e 10 diz isso: honra ao Senhor com os teus bens. Isso é maravilhoso. E com a primeira parte de todos os teus ganhos, Deus em primeiro lugar. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, isso é promessa. Promessa para você, homem, promessa para você, mulher, promessa para o casal. Sejam generosos, permitam que as pessoas encontrem em você atitudes de amor, atitudes de generosidade, atitudes que mostrem que Deus está preocupado com ele. E nós entendemos isso quando nós estamos aprendendo através da palavra de Deus. Por fim, eu quero ler Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não traz consigo dores. Muitas pessoas têm se perdido no que diz respeito ao dinheiro, porque não tem aplicado na sua vida, aplicado no seu casamento, né, os princípios de Deus. A bênção do Senhor é que enriquece. Então, assim, você pode trabalhar, você pode lutar por muitas coisas, estudar, e isso sim será, nas mãos do Senhor, uma ferramenta de prosperidade. Mas o principal, aquilo que realmente vai definir o seu futuro, aquilo que realmente vai te dar condição de fazer muito mais do que você sonhou, muito mais do que você imaginou, são as bênçãos do Senhor. É ela que enriquece e ela vai te tirar todas as dores, todos os sofrimentos. Então, escolha, não queira sofrer. E para que você não sofra na sua vida financeira, no seu casamento, escolha colocar Deus em primeiro lugar. Eu queria declarar bênção sobre a tua vida. Nós estamos terminando a aula 7. Na semana que vem falaremos sobre a 8ª aula, a última aula desse curso Casamento em Foco. Eu continuarei falando sobre finanças, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Fica com Deus. Deus te abençoe.